Existe um tipo de dor que não faz barulho, não é escândalo, não é traição explícita, não é grito, é uma sensação lenta, quase imperceptível, de que algo dentro de você já não está no lugar. Você continua ali, continua conversando, continua tentando, mas em algum ponto começou a se sentir menor. Não porque alguém te humilhou diretamente, mas porque você, aos poucos, foi diminuindo para caber. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você olha para essa pessoa e ainda sente carinho, ainda existe afeto, ainda existem lembranças bonitas, mas existe também um cansaço que você não sabe explicar, uma inquietação que aparece quando você está sozinho, uma leve culpa por sentir que precisa de distância. E o mais difícil de tudo é admitir. Às vezes amar não é suficiente. A gente cresce ouvindo que amor suporta tudo, que se existe sentimento, dá para superar qualquer diferença. Mas a vida espiritual ensina algo diferente. Ela ensina que o amor verdadeiro não sufoca a alma, não diminui a fé, não te afasta de quem você é diante de Deus. O problema é que os avisos quase nunca vêm em forma de alarme. Eles vêm como sussurros, pequenos desconfortos, pequenas concessões, pequenos silêncios que você começa a fazer para evitar conflito. Você já percebeu como tudo começa devagar? Primeiro, você deixa de comentar algo que acredita, porque não quer parecer exagerado. Depois começa a faltar em um compromisso espiritual porque a outra pessoa não entende muito bem. Depois passa a rir de algo que antes te incomodava. E quando percebe, já está negociando partes da sua identidade. E você nem percebe quando começou. Muitas vezes, o sinal não está na atitude do outro, está na transformação silenciosa que acontece dentro de você. Talvez você esteja rezando menos. Talvez a sua oração esteja mais distraída. Talvez você tenha perdido aquela vontade espontânea de buscar silêncio e você tenta justificar, diz para si mesmo que é fase, que é adaptação, que todo relacionamento exige ajustes. E exige mesmo, mas existe uma diferença enorme entre ajustar comportamentos e ajustar a própria alma. Você não foi criado para caber no limite que alguém impôs. Você foi criado para crescer. E aqui começa o ponto mais delicado de tudo. Nem toda pessoa que entra na sua vida é enviada para ficar. Algumas são lições, outras são espelhos, outras são apenas cruzamentos de caminho. E forçar permanência quando Deus está pedindo discernimento é uma das maiores fontes de sofrimento silencioso. Talvez ninguém tenha feito nada gravemente errado. Talvez não exista vilão nessa história, mas compatibilidade espiritual é real. Caminhar na mesma direção importa. Imagine duas pessoas caminhando juntas, mas olhando para horizontes diferentes. No começo, parece que estão lado a lado. Mas com o tempo, a diferença de direção começa a puxar. Um começa a acelerar, o outro começa a desacelerar. Um quer aprofundar a fé, o outro acha exagero. Um quer crescer, o outro prefere estabilidade confortável. E ninguém está necessariamente errado, mas não estão indo para o mesmo lugar. E isso dói, porque você não quer admitir que talvez precise soltar alguém que ama. Você quer que dê certo, quer que seja apenas uma fase, quer que o desconforto passe. Mas deixa eu te perguntar com sinceridade, quando você está sozinho, em silêncio, essa relação te traz paz ou te traz tensão? Não responda rápido. Sinta. Existe um tipo de paz que não depende de circunstância. É uma paz que continua mesmo nos dias difíceis. Quando uma relação está alinhada com a vontade de Deus para você, essa paz permanece. Pode haver desafios, discussões, fases complicadas, mas lá no fundo existe serenidade. Agora pense no contrário. Pense em como você se sente depois de passar tempo com essa pessoa. Você volta mais leve ou mais pesado? Sua fé se fortalece ou fica abafada? Sua identidade se expande ou encolhe? Essas perguntas não são acusação, são convite à honestidade. O discernimento espiritual
não exige que o outro seja ruim. Exige que você seja verdadeiro consigo mesmo. E talvez o maior medo seja este: e se eu estiver exagerando? Mas quem exagera não sente esse tipo de inquietação persistente. Quem exagera não volta repetidamente ao mesmo desconforto. Quando algo insiste em reaparecer dentro de você, não é drama, é consciência pedindo atenção. E atenção não é rompimento imediato, não é atitude impulsiva, é pausa. Talvez você precise apenas diminuir o ritmo, observar, rezar, ficar em silêncio mais vezes. Às vezes a clareza não vem numa decisão brusca, ela vem quando você para de fugir do que já sabe. Existe uma coragem muito grande em admitir que algo precisa ser reavaliado, porque isso pode significar perda, pode significar solidão temporária, pode significar explicar para outras pessoas algo que elas não vão entender. Mas existe algo mais perigoso do que perder alguém, é perder a si mesmo. E eu quero que você perceba isso com carinho, não com medo. Se você está se sentindo menor, se está se sentindo mais distante da sua essência, se a sua fé está ficando mais frágil desde que essa relação começou a ocupar espaço central na sua vida, isso merece oração. Não desespero, oração. Talvez agora mesmo um nome tenha vindo à sua mente. Talvez você tenha sentido aquele aperto conhecido. Isso não é coincidência. Mas antes de qualquer conclusão, faça algo simples. Durante alguns dias, observe seu coração, observe sua oração, observe sua disposição espiritual. Não tome decisão no calor da emoção, mas também não ignore o que está se repetindo. Discernimento é processo, e processo exige paciência. Se você sente que esse tema fala diretamente com você, respire fundo agora. Não se julgue, não se culpe. Só reconheça que talvez Deus esteja iniciando uma conversa com você. Existe um segundo sinal que é mais silencioso do que o primeiro. O primeiro é a perda da paz. Esse você sente como peso. Mas o segundo é mais perigoso porque ele parece maturidade, quando na verdade pode ser apagamento. É quando você começa a se afastar de quem você é em Deus para manter alguém por perto. E isso nunca começa de forma dramática. Começa pequeno, começa quase imperceptível. Começa com frases como: não vou tocar nesse assunto agora. Não vale a pena discutir isso. Não preciso falar que penso diferente. E de repente você percebe que não está apenas evitando conflito. Está evitando ser você. Você já percebeu como algumas relações fazem você crescer naturalmente? Você fala sobre sua fé sem medo. Você compartilha suas convicções com alegria. Você sente liberdade para ser inteiro. E já percebeu como outras fazem você medir cada palavra? Você calcula o que pode dizer. Você diminui o entusiasmo quando fala de Deus. Você prefere ficar neutro para não criar desconforto. Isso não é maturidade emocional. Isso pode ser autossilenciamento. Existe uma diferença enorme entre ceder por amor e se moldar por medo. Ceder por amor é bonito, é saudável, é aprender a conviver. Mas se moldar por medo é começar a perder contorno, é começar a se tornar uma versão mais pequena de si mesmo para caber na expectativa de alguém. Talvez você tenha parado de frequentar algo que te fazia bem porque a outra pessoa achava exagero. Talvez você tenha deixado de falar sobre espiritualidade porque percebia ironia. Talvez você tenha relativizado coisas que antes eram muito claras para você. E não porque mudou de convicção, mas porque queria manter a harmonia. A harmonia que exige a sua diminuição não é harmonia, é acomodação. Existe algo muito delicado nisso tudo. Você pode continuar amando alguém e ainda assim perceber que está se afastando de quem você é quando está com essa pessoa. E isso dói, porque você não quer admitir que o preço pode estar sendo alto demais. A pergunta não é apenas: essa pessoa é boa? A pergunta é: em quem eu estou me tornando por causa dessa relação? Você está se tornando mais firme ou mais inseguro? Mais próximo de Deus ou mais distante?
mais autêntico ou mais adaptado. Talvez ninguém tenha pedido explicitamente que você mude. Às vezes, a pressão não é verbal, é energética, é clima, é olhar, é comentário leve que carrega peso. E você começa a ajustar comportamento para evitar desconforto. Mas deixa eu te dizer algo com muita sinceridade. O amor que vem de Deus não exige que você apague sua luz para continuar. Amor verdadeiro não pede que você esconda sua fé, não pede que você enfraqueça seus valores, não pede que você silencie sua essência. Se para a relação sobreviver, você precisa se reduzir, então o que está sendo preservado não é conexão profunda, é uma versão controlada de convivência. E eu sei que essa parte é difícil de ouvir, porque talvez você esteja pensando, mas eu não quero perder essa pessoa. E talvez você nem precise perder, mas talvez precise ajustar limites, talvez precise recuperar espaço interno, talvez precise respirar. Uma das coisas mais perigosas que podem acontecer numa relação não é a briga, é o entorpecimento, é você se acostumar tanto com a versão reduzida de si mesmo que passa a achar que aquilo é normal. E não é. Se você comparar quem você era antes dessa relação começar com quem você é agora, percebe diferença? Sua fé está mais viva ou mais apagada? Sua oração está mais profunda ou mais superficial? Sua coragem espiritual aumentou ou diminuiu? Essas perguntas não são para gerar culpa, são para gerar consciência, porque às vezes o segundo sinal não é uma perda de paz momentânea, é uma transformação lenta na sua identidade. E identidade espiritual é coisa séria. Quando você começa a negociar pequenas partes da sua fé para manter alguém confortável, você não percebe que está acumulando pequenas renúncias. E essas renúncias, somadas ao longo do tempo, criam um distanciamento grande. Não é sobre perfeição, é sobre direção. Você pode errar, pode aprender, pode amadurecer, mas se a direção da sua vida espiritual está enfraquecendo consistentemente desde que essa relação ganhou força, isso merece atenção. Talvez você esteja se perguntando agora se isso significa que precisa terminar imediatamente. Não necessariamente. Discernimento não é impulso, não é radicalismo emocional, é observação profunda. Talvez Deus não esteja pedindo ruptura dramática, talvez esteja pedindo honestidade, talvez esteja pedindo conversa madura, talvez esteja pedindo limites claros, ou talvez esteja preparando você para uma decisão que ainda precisa de oração. E aqui entra algo muito importante. Não transforme discernimento em paranoia. Nem todo desconforto é sinal de que algo precisa acabar. Às vezes é apenas crescimento, às vezes é ajuste. Mas quando os dois sinais aparecem juntos, a perda persistente da paz e o afastamento gradual da sua identidade em Deus, aí não é coincidência, é padrão. E padrão merece pausa. Eu quero te convidar a fazer algo simples. Observe uma semana da sua vida. Observe como você se sente depois de conversar com essa pessoa. Observe como está a sua oração. Observe seu silêncio interior, sem julgamento, só observação. Se a paz começa a voltar quando há menos contato, isso é informação. Se sua fé floresce quando você se distancia um pouco, isso é dado espiritual. E antes de continuar, eu quero abrir um espaço muito sincero aqui. Se esse conteúdo está te ajudando a enxergar algo que você já sentia, considere ficar mais perto deste canal. Não porque eu esteja pedindo por obrigação, mas porque talvez você precise de um espaço onde sua fé não seja diminuída. E se você quiser, me conta aqui nos comentários, sem expor ninguém, sem acusar ninguém, você já se sentiu menor dentro de uma relação? Só escreve algo simples como, eu já senti isso. Às vezes perceber que não estamos sozinhos já traz um alívio enorme. Eu vou continuar no próximo bloco, mas agora vamos tocar na parte mais delicada de todas. Como agir quando você começa a perceber que talvez Deus esteja pedindo distância.
Quando você começa a perceber que talvez precise se afastar, a primeira reação quase sempre é negar. Você tenta encontrar justificativas, tenta lembrar dos momentos bons, tenta convencer a si mesmo de que está exagerando. Porque admitir que pode ser necessário soltar alguém que você ama é uma das experiências mais difíceis da vida. Mas existe algo que precisa ser dito com clareza. Afastar-se por discernimento não é rejeitar alguém, é proteger a própria alma. E proteger a alma não é egoísmo, é responsabilidade espiritual. Às vezes Deus não pede rompimento imediato, às vezes Ele pede distância gradual, menos exposição, menos intimidade, menos influência. Às vezes pede limites claros onde antes havia permissividade, porque nem todo afastamento precisa ser barulhento. Alguns são silenciosos, e os silenciosos são os mais maduros. Existe uma diferença enorme entre sair por raiva e sair por clareza. Quem sai por raiva quer provar algo, quem sai por clareza quer preservar algo. E se você está nesse ponto, talvez a pergunta agora não seja eu devo terminar, mas sim, eu estou sendo fiel ao que Deus está me mostrando. Você pode continuar numa relação enquanto ora por ela, mas não pode continuar ignorando sinais persistentes. Não pode continuar fingindo que está tudo bem quando sua alma está gritando por espaço. Existe uma frase que carrega muita verdade. É melhor caminhar com Deus em silêncio do que estar acompanhado e espiritualmente vazio. E talvez o medo maior seja este. E se eu me arrepender? Mas deixa eu te dizer algo profundo. Quando uma decisão nasce da oração sincera, Deus sustenta. Pode doer, pode trazer saudade, pode trazer momentos de dúvida, mas Ele sustenta. O que não é sustentável é viver constantemente diminuído. Se afastar não significa odiar, não significa humilhar, não significa expor, significa reconhecer que neste momento aquela dinâmica não está te conduzindo para mais perto de Deus. E quando você escolhe sua alma, algo começa a acontecer por dentro. No começo, pode haver silêncio pesado, pode haver sensação de vazio, pode haver a impressão de que você perdeu algo importante, mas aos poucos, muito aos poucos, a paz começa a voltar. Você percebe que está respirando diferente, que sua oração flui com mais naturalidade, que o silêncio voltou a ser confortável, que você não precisa mais medir cada palavra. E esse é um sinal poderoso. Às vezes, o maior presente que Deus te dá não é uma presença nova, é a ausência que devolve sua liberdade, a liberdade de ser quem você é, de falar da sua fé sem constrangimento, de viver sua espiritualidade sem adaptação forçada. Mas existe um ponto essencial aqui: não transforme discernimento em julgamento. Às vezes a outra pessoa não é má, apenas está em outro momento da caminhada, em outra direção, em outro ritmo. E duas pessoas podem ser boas individualmente e ainda assim não serem compatíveis espiritualmente. Isso não é fracasso, é honestidade. Se você sente que precisa dar um passo atrás, faça com maturidade. Sem anunciar ao mundo, sem criar narrativa dramática, sem atacar. Leve tudo para a oração. Converse com Deus com sinceridade brutal. Diga: se não for da tua vontade, fecha as portas que eu não tenho coragem de fechar. E observe, porque quando você pede luz com humildade, a luz vem. Pode vir na forma de clareza interna, pode vir na forma de conversa reveladora, pode vir na forma de circunstâncias que naturalmente afastam, mas vem. E uma coisa é certa: você não perde quando escolhe fidelidade espiritual. Você pode perder companhia, pode perder rotina, pode perder expectativa, mas não perde essência. E essência é o que sustenta sua vida inteira. Se você está vivendo esse processo agora, eu quero te dizer algo com muito carinho. Você não é fraco por sentir dificuldade. Você é humano. Amar e soltar são movimentos dolorosos, mas amadurecer espiritualmente exige coragem.
E aqui vai algo muito importante. Não tenha pressa de concluir nada. Discernimento não é decisão tomada em um dia. É processo, é oração contínua, é observação sincera. Se possível, reduza o contato por um período. Observe como sua alma reage. Observe sua paz. Observe sua fé. Às vezes, a resposta que você busca nas palavras está escondida na experiência. E se a paz voltar com a distância, isso fala muito. Agora eu quero abrir meu coração com você. Este canal existe para criar um espaço onde fé e maturidade caminham juntas. Se esse conteúdo tocou algo profundo dentro de você, considera permanecer por aqui. Mas mais do que isso, eu quero ouvir você. Conta nos comentários, sem expor ninguém, sem citar nomes, o que você aprendeu com essa experiência. Você já precisou se afastar por discernimento? O que isso te ensinou? Compartilhar sua história pode ajudar alguém que está vivendo exatamente esse momento agora. Se você sente que esse espaço te fortalece espiritualmente, se inscreve. Não como um gesto automático, mas como uma decisão consciente de estar em um ambiente onde sua fé é respeitada e fortalecida. E no próximo bloco, nós vamos fazer algo diferente. Vamos olhar para o que acontece depois do afastamento, porque a história não termina quando alguém sai. Às vezes, é exatamente ali que algo maior começa. Depois que você toma uma decisão baseada em discernimento, seja ela uma conversa séria, um limite claro ou um afastamento definitivo, o silêncio chega. E esse silêncio pode assustar. Você estava acostumado com mensagens, com rotina, com presença. De repente, há espaço. E espaço pode parecer vazio no começo. É aqui que muita gente volta atrás. Não porque a decisão foi errada, mas porque a saudade começa a distorcer a memória. A mente seleciona apenas os momentos bons. Ignora os sinais, minimiza os incômodos, e você começa a pensar que talvez tenha exagerado. Esse é o momento mais delicado, porque discernimento verdadeiro não elimina a dor. Ele só elimina a confusão. Você pode continuar sentindo falta e ainda assim ter tomado a decisão certa. Pode haver lágrimas e ainda assim haver paz. Pode haver dúvida emocional e ainda assim existir clareza espiritual. E como você percebe isso? Observe a qualidade da sua paz. Existe uma paz superficial, que depende de distração, e existe uma paz profunda, que volta devagar, quase tímida, mas constante. Nos primeiros dias pode parecer estranho. Você pode sentir solidão. Pode sentir medo de estar sozinho. Pode sentir vontade de voltar para o que era familiar. Mas se você persevera na oração, algo começa a mudar. Você percebe que sua fé respira melhor, que sua mente está menos confusa, que suas decisões estão mais alinhadas com quem você é. É como sair de um ambiente com fumaça. Enquanto você estava dentro, parecia suportável. Quando sai, o ar limpo até incomoda no começo. Mas depois você percebe o quanto precisava disso. Muitas vezes, a dor do afastamento não é sinal de erro. É sinal de desapego. E desapego nunca é confortável. Existe algo muito importante que você precisa entender. Escolher sua alma não é desprezar a outra pessoa. É reconhecer que Deus ama vocês dois, mas talvez não juntos. E isso não diminui ninguém. Talvez essa pessoa tenha sido importante para um período da sua vida. Talvez tenha ensinado algo. Talvez tenha sido necessária para o seu crescimento. Mas nem tudo que foi necessário para uma fase precisa permanecer para sempre. Às vezes, Deus permite encontros para ensinar, não para perpetuar. E quando você entende isso, o afastamento deixa de ser fracasso. Passa a ser conclusão de ciclo. Mas existe uma armadilha aqui. Transformar discernimento em rigidez. Não se torne frio. Não use espiritualidade como escudo para evitar vulnerabilidade. Se houver espaço para uma conversa honesta, faça. Se houver oportunidade de encerrar com respeito, encerre. Se houver necessidade de pedir perdão por algo seu, peça. Maturidade espiritual não é arrogância, é humildade.
E uma coisa muito bonita acontece quando você escolhe fidelidade interior. Sua identidade começa a se reconstruir. Você volta a se reconhecer. Volta a falar com mais segurança sobre sua fé. Volta a se posicionar com mais firmeza. Volta a sentir alegria nas pequenas coisas espirituais que antes estavam abafadas. Isso não acontece de um dia para o outro, mas acontece. E aqui está algo que poucas pessoas percebem. Às vezes Deus remove alguém não apenas para te proteger, mas para abrir espaço para alguém que caminhe na mesma direção que você. Compatibilidade espiritual não é luxo, é fundamento. É muito diferente caminhar ao lado de alguém que celebra sua fé, que respeita suas convicções, que cresce com você. E quando você experimenta isso, percebe o quanto estava se contentando com pouco. Mas mesmo que uma nova pessoa não apareça imediatamente, existe algo ainda maior que você ganha: coerência. Coerência entre o que você acredita e o que você vive. E viver com coerência traz uma paz que relacionamento nenhum substitui. Se você está nesse processo agora, não se apresse para preencher o espaço. Não entre imediatamente em outra relação para não sentir vazio. Permita-se viver esse período. Deixe Deus reorganizar seu interior. Fortaleça sua rotina espiritual. Volte aos hábitos que te aproximam de quem você é. Procure ambientes que nutrem sua fé e, acima de tudo, confie. Confie que se você escolheu a vontade de Deus acima da sua ansiedade, Ele sabe exatamente o que está fazendo. Talvez hoje você ainda sinta saudade, talvez ainda sinta dúvida, mas se no fundo existe paz, mesmo pequena, mesmo discreta, isso é sinal de que você não errou ao escolher sua alma. E eu quero terminar te lembrando algo simples. Você não foi criado para viver reduzido. Não foi criado para negociar sua fé. Não foi criado para apagar sua luz para manter alguém confortável. Você foi criado para florescer. E florescer exige luz, espaço e coerência. Se esse vídeo caminhou com você até aqui, escreve nos comentários algo simples, mas verdadeiro. Eu escolho proteger minha alma. Compartilha também o que você aprendeu nesse processo. Às vezes, seu relato pode ser exatamente o que alguém precisa ler hoje. E se você sente que aqui é um lugar onde sua fé é fortalecida, onde você pode refletir sem ser diminuído, se inscreve. Não como hábito automático, mas como decisão consciente de permanecer num ambiente que te aproxima de Deus.